Então, episódio 1, como as crises acontecem e como precisamos estar preparados para esses momentos de crise. Então, esse é o nosso primeiro encontro da websérie. Meu objetivo hoje é te mostrar por que você precisa começar a proteger o seu patrimônio de uma crise. E, preste atenção, como as opções ajudam você a conseguir essa proteção. Então, o grande objetivo aqui é esse, como as opções ajudam você a conseguir essa proteção. Meu objetivo ao longo dos próximos dias é mostrar como as opções vão proteger o seu patrimônio de qualquer crise que possa acontecer. Qualquer crise. Crise pequena, crise grande, crise enorme. Na verdade, quanto maior for a crise, melhor. Mas as opções vão proteger o seu patrimônio. Já viu aquelas séries, aqueles desenhos do Jaspion que tinha antigamente, do Super-Homem, que tinha um monstro que ele absorvia a energia? Lembra disso? Cada raio, cada bomba que explodia perto dele, ele absorvia aquela energia e ficava maior ainda. As opções são parecidas com esse monstro. Quanto maior for a crise, quanto maior a pancada, maior vai ser o retorno que ela vai dar para a sua carteira. E mais proteção você vai ter, tá? Então, essa analogia que eu faço. Você terá mais tranquilidade na sua vida. Isso aqui que eu acho mais importante, pessoal. Mais tranquilidade na sua vida. Nunca mais você vai se preocupar com uma queda repentina na bolsa. Eu pergunto para a pessoa, quanto custa isso? Nunca mais você se preocupar com uma queda na bolsa. Por que a gente faz seguro de carro? É para não se preocupar caso o carro seja roubado, né? Eu faço seguro de carro para isso. Eu sempre fiz seguro de carro na minha vida toda. Meu carro nunca foi roubado. Já vou ter que falar sobre isso depois. Então, a gente faz para ter tranquilidade. Esse é o ponto número 1, tá? Ganhar dinheiro, rentabilizar a carteira, aproveitar a crise, isso aí são objetivos secundários. O mais importante é ter tranquilidade, porque sem tranquilidade você não vai evoluir como investidor. Pode esquecer. Se você tem hoje 10 mil reais investidos, 20 mil reais investidos, 100 mil reais investidos, e está preocupado com crise, meu amigo, você nunca vai chegar a R$1 milhão. Nunca. Por quê? Porque a sua preocupação vai ser 10 vezes maior. Entendeu? Então, se você não tiver tranquilidade para investir, entender que você está protegido, que você está preparado, que você pode ter 10 milhões, que você pode chegar a 20 milhões sem ter medo, tá? Você não vai chegar nunca a um nível desse. Porque o medo ele vai bloquear os seus resultados. Você vai acabar tirando dinheiro das ações. Vou botar na renda fixa, vou botar ali, vou botar aqui, vou comprar um terreno, entendeu? Você acaba tirando dinheiro das ações, porque o medo não deixa você crescer como investidor de ações. Crises sempre acontecem. Esse é o tema da noite. Crises sempre acontecem, tá? Escreve isso na parede, escreve isso na pedra e bota na parede. Pega 3 cachorrinhos, né? Adota 3 cachorrinhos, vai lá naquele lugar da sua cidade, aquele abrigo de cães lá, abandonados, tadinhos. Pega lá, adota 3 cachorrinhos e chama um de crise, chama um de sempre e um de acontecem. Você nunca mais vai esquecer isso. Tatua, faz uma tatuagem no braço, entendeu? Faz alguma coisa para você não esquecer isso nunca mais. Crises sempre acontecem. Tá? Não adianta tentar fugir da crise. Tá? Olha só, ainda mais no Brasil. O Brasil é um país fértil. É o que eu falo, o Brasil não é para amadores. Olha quanta crise. Essas partezinhas vermelhas aqui, isso aqui é crise, gente. De mais de 50%, tá? Não é crise pequena, não. É porque no gráfico parece que é pequenininho. Por quê? Ele vem desde 1965 até 2020, tá? Você vê que tem um monte de crisezinhas pequenas aqui, ó. Aqui tem uma, né? Aqui tem outra. Mas eu marquei só as maiores. Ó, aqui Bolsonaro, aqui tem a greve dos caminhoneiros, a pandemia, as últimas que aconteceram. Ó, impeachment da Dilma, tá vendo? Então tem vários. O Brasil não é para amadores, cara. Você, para ser investidor no Brasil, você tem que entender essa frase aqui. Crises sempre acontecem, tá? Senão, esquece. Tá? Crises são imprevisíveis. Outra coisa importante. Podem ocorrer a qualquer momento, sem aviso prévio, como foi a crise da pandemia. Pegou todo mundo desprevenido. Temos sempre que estar atentos e preparados. Então, a gente tem sempre que ter reservas de liquidez, reserva de oportunidade.
tá? Tem que sempre estar preparado com um seguro de carteira de opções. Lógico, eu vou falar mais sobre isso mais para frente, calma. O objetivo do vídeo de hoje é você entender que crise sempre acontece. Mas, olha que legal, as crises podem ser nossas amigas. Crise é igual a oportunidade. Crises podem ser nossas amigas, ou agora preste atenção, ou inimigas. Tudo vai depender da forma que você se posiciona e se prepara para enfrentar uma crise. Eu já vi muita gente quebrar em uma crise. Quebrar mesmo, quebrar. Aí é falência. Quebrar, a empresa fechar, tudo. Então, pode ser nossa inimiga ou pode ser nossa amiga, dependendo da forma que você se posiciona, da forma que você se prepara. Isso que é fundamental. Olha só, você tem aqui várias crises, olha só os momentos. Em 87, caiu 73% a bolsa. 73%. Escreve aí 73%. E no ano seguinte, ela subiu 132%. Olha que pancada, né? Então, quem aproveitou aqui essa crise para comprar ações baratas, se deu muito bem. Então, para você comprar, você tem que ter o quê? Dinheiro, tem que ter grana, né? Aqui em 1990, caiu 74%. Depois valorizou 316%, 176%, né? Aí depois, no ano seguinte, caiu 11% e depois subiu 97%, tá vendo? Aqui caiu 34%, em 98%, tá? A crise asiática, crise dos tigres asiáticos, crise da Rússia. No ano seguinte, a bolsa subiu 110%. Aqui a bolsa 2008 foi o subprime, né? Crise subprime. A bolsa caiu 46%. No ano seguinte, subiu 85%. Então, para você ver que as crises ocorrem o tempo todo, mas sempre que tem uma crise, depois tem uma recuperação. Então, você tem que estar preparado, né, com reserva de liquidez, e as opções são uma forma, né, de você gerar caixa, gerar liquidez, gerar dinheiro para você usar nesse momento aqui. Agora, muito importante, existem indicadores que podem nos alertar quando há uma possível crise? Que indicadores a gente pode usar para entender que uma crise pode estar próxima? Então, a resposta é sim, existem esses indicadores. Primeira coisa, existe uma sequência de fatores que nos levam de uma crise para outra. Estou falando aqui de grandes crises econômicas, tá? Grandes ciclos econômicos. E isso é muito previsível. Isso é muito previsível. A gente pode entender isso de forma bem simples, eu vou mostrar para você agora. Então, qual é essa sequência de fatores? Anota aí. Então, dá um print de tela. Crise anterior, você tem uma crise, né? Aquela crise do subprime. Aí você tem exatamente essa sequência. O governo injeta dinheiro para evitar colapso. Isso principalmente lá nos Estados Unidos, né? Isso aqui nos Estados Unidos, então, é exatamente essa sequência. O governo vai lá, injeta dinheiro, ajuda as pessoas, ajuda os bancos, ajuda as empresas, cria linha de crédito, etc. O governo reduz juros, né? Então, primeiro injeta dinheiro, emite dinheiro, depois reduz juros. Isso cria distorções na economia. Por quê? Porque as empresas, o mercado competitivo, ele é um jogo de ganha e perde. Algumas empresas ganham, outras perdem. A partir do momento que você reduz juros, você coloca dinheiro de graça no mercado, aquela empresa ineficiente, aquela empresa que deveria ter quebrado, ela não quebra, porque ela consegue se sustentar indefinidamente, porque ela consegue se financiar a juros negativos. O que é juro negativo? Você pega $1 milhão de dólares emprestados e paga 900, pô. Então você fica com 100 mil, entendeu? Você paga menos do que você pegou emprestado. Olha que maluquice isso, né? Então você cria distorções na economia e nos preços. Aí preço pode ser preço dos imóveis. Se você pegar hoje, o mercado imobiliário americano, o preço do metro quadrado está no mesmo nível lá de 2007, 2008, que foi quando teve a crise do subprime americano. Distorções na economia e nos preços. Aí aqui entra preço de ações, preço dos imóveis, preço das commodities, botar um C aqui de commodities, fica tudo caro.
Aí isso, logicamente, aumenta a inflação, né? Quando aumenta a inflação, o que o governo faz? Vou reduzir a inflação, eu vou aumentar os juros. Então, é por isso que o pessoal tá com tanto medo, né? Quem tem acompanhado aí o noticiário econômico, está com tanto medo que o governo americano aumente os juros. Porque se o governo americano aumentar os juros, o que acontece? Né? Você vai gerar isso aqui, ó, próximo passo. Os agentes econômicos, né? Aqui não é agente secreto, não. As empresas, o que são agentes? Empresas, pessoas, famílias, né? Os agentes endividados começam a falir e quebrar. O que aconteceu na crise do subprime? Gente, vocês têm que assistir aquele filme A Grande Aposta, tá? Então, tarefa de casa, assista o filme A Grande Aposta. Se você já assistiu, assiste de novo, com essa visão agora que você está tendo. O que foi a crise do subprime? Quem que quebrou? Foram as famílias que tinham um monte de imóveis e não conseguiram mais pagar as hipotecas. Porque os juros subiu, teve inflação. A sequência foi exatamente essa. Inflação aumentou, o governo americano aumentou os juros, as famílias, as pessoas começaram a quebrar porque não conseguiam mais pagar as hipotecas. Aqueles títulos que eram baseados em hipotecas nos Estados Unidos começaram a valer pó, né? Começaram a valer nada. Aí você tem a nova crise. Então, você teve lá a crise do subprime, foi exatamente isso. Você teve a crise da Nasdaq, a bolha da Nasdaq, exatamente a mesma coisa, igualzinho. Só que o que estourou naquele caso lá, da bolha da Nasdaq, o que estourou? Foram as empresas que, endividadas de internet, começaram a quebrar. E isso fez com que a bolha da Bolsa de Valores estourasse. Então, esse caminho aqui sempre é o mesmo, tá? É o mesmo caminho. E agora, olha só, isso aqui é desde os 90. Olha o que acontece. Crise, né? Crise. Aí aqui você tem redução dos juros, RJ, redução dos juros. Você tem inflação, né? Olha os juros caindo. Essa linha aqui é os juros, tá? É os juros. Essa linha laranja aqui, juros. Juros cai, inflação. Tem inflação, o que o governo faz? Alta dos juros. Aumentou os juros, o que acontece? Crise da Nasdaq. Pumba, caiu. Aí tem crise, o que o governo faz para ajudar a economia? Abaixa os juros. Abaixou os juros, a lógica é que está passando alguns anos, né? Isso aqui tem um tempo aqui. Reduziu os juros para ajudar a economia. O que acontece? Inflação. Teve inflação? Alta nos juros. Alta nos juros, vai ter uma crise aqui, não vai? Vai. Crise do subprime, mesma coisa. Reduziu os juros para poder ajudar a economia. E desde então, desde 2009, a farra dos juros baixos, olha só, o juros está zero nos Estados Unidos. Zero ou próximo de zero. Desde 2009, a gente está em 2021. 2021. Já são 12 anos de juros zero ou negativo. Então, o que acontece? Eles não querem aumentar os juros, porque se aumentar os juros, eles sabem que vai ter uma crise, né? Então, nenhum presidente quer ser o presidente que fez a crise. Por que o Trump não aumentou os juros? Porque ele não queria ser o presidente que fez a grande crise econômica. E o Biden? Por que o Biden está jogando muito dinheiro na economia agora? Porque ele não quer ser o presidente que vai gerar a grande crise econômica também, entendeu? Nenhum presidente quer ser o vilão, né? Quer estar sempre bem na fita. Então eles vão enrolando, vão empurrando com a barriga enquanto der. E a inflação americana, a inflação lá, já está hoje, a inflação já está em 6%, né? Então, essa alta de juros aqui, que vai ocorrer em algum momento, é inevitável. Inevitável. Olha só a emissão de moeda no mundo. E como é que o cara mantém isso aqui? Emitindo moeda, colocando moeda em circulação. Olha só a emissão de moeda no mundo a partir do ano 2000. Olha que maluquice, cara. Olha que maluquice. Então, você vê que em 69, olha a base monetária em 69, quanto que era? É isso aqui, era uma titiquinha. Agora está em 20 trilhões de dólares em 2020. Então, a gente
passou de 5 trilhões em 2007, em 2010 estava em 10, 2010 estava em 10 trilhões. Dobrou a base monetária em 10 anos. 100% de aumento da base monetária mundial, né? Aqui tem dólar, tem euro, tem tudo. Tem iene, tem tudo. Todas as moedas, tá? Outros também, tem tudo. Mas olha que maluquice, né? Então, qual é a conclusão? O que aprendemos com a história? O que nós aprendemos com a história? Com aquele tudo que a gente entendeu ali? É que as pessoas não aprendem nada com a história. Isso aqui é a frase de Warren Buffett. Então, o que aprendemos com a história é que as pessoas não aprendem nada com a história. As pessoas não olham o passado para entender o futuro. E se você olhar o passado, ver o que aconteceu no passado, você vai entender que a gente está muito próximo de uma grande crise mundial. Muito próximo. Muito próximo. Não estou falando isso para deixar você com medo, para deixar você assustado, não. Estou falando isso para deixar você alerta para aproveitar essa crise a seu favor. Ou você vai aproveitar essa crise ao seu favor, ou você vai ficar olhando o seu capital desvalorizar. Ou um ou outro. Não tem jeito. Aqui o Ray Dalio. O Ray Dalio também é um cara fenomenal, é um dos maiores investidores do mundo, uma das 100 pessoas mais ricas do mundo, bilionário americano. Ele fala o seguinte: já vi muitas bolhas, estudei muito mais nos livros de história, então eu sei o que quero dizer com bolha. Sistematizei em um indicador de bolha. Então o Ray Dalio fez um indicador de bolha que monitoro para me ajudar a dar uma perspectiva de cada mercado. Quer ver o indicador dele? Vou mostrar. Isso aqui, ó. USA, indicador agregado de bolha em percentual. Vai de 0 a 100%. Então, aqui, quando está em 100%, é a bolha. Tá? A bolha é o máximo de bolha. É engraçado que ele chama de bolha, chama de espuma, chama de... É tudo relacionado à bolha. E aqui, zero bolha. Então, você percebe o seguinte, ó, esses pontos marcados em vermelho não foram à toa. Aqui também foi a crise de 29, tá? A Grande Depressão. Aqui foi a internet, né? A Nasdaq, crise da Nasdaq. E hoje, onde é que a gente está? Pelo indicador do Ray Dalio, a gente está aqui, ó, nessa bolinha vermelha aqui, tá? Então, não está tão alto que nem a Nasdaq, não está tão alto que nem a crise de 29, mas passou dessa linha aqui, preta, aqui, ó, de 80%, a gente está num momento delicado. Está num momento que tem que ter atenção. Outro grande mestre, né, grande investidor, que também usa o indicador, Warren Buffett. Regra número 1 do Warren Buffett: nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Então, de olho na sua própria regra, Warren Buffett também utiliza um indicador de crises para não ser pego desprevenido. Esse indicador é conhecido como Buffett Indicator, ou seja, indicador Buffett. Então, como é que funciona? Preste atenção, muito legal. O indicador Buffett, ele divide o valor de mercado das empresas listadas na Bolsa. Ele pega as 5 mil empresas da Bolsa Americana. Você pode usar esse indicador também para a Bolsa Brasileira. E divide pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto de toda a economia. Tá? Então, é o valor de mercado. O que é valor de mercado? É o preço da ação vezes a quantidade de ações. Tá? Pega o valor de mercado e divide pelo PIB. Em tese, qual é a teoria dele? As empresas que estão na Bolsa não podem valer muito mais do que todo o PIB da economia. A economia americana tem 17 milhões de empresas. E o PIB e as empresas que estão na Bolsa são 5 mil. Essas empresas não podem valer muito mais do que todo o PIB americano. Então, eu vou dar um exemplo do cálculo. Isso aqui é exemplo, tá? Exemplo. Então, imagina que o PIB tenha lá 20 trilhões, toda a economia americana seja 20 trilhões, e as empresas listadas na Bolsa valham 10 trilhões, valor de mercado. Então, indicador Warren Buffett, 10 dividido por 20, 50%. Então, 50% é, nesse exemplo aqui, o do indicador, o valor que a gente encontra. Na tabelinha, você vê que a linha de 100% é a área crítica. Está aqui, ó, então nessa área vermelha aqui, é a área, eu chamo de área crítica. Ou então também gosto de chamar de ZA. É aqui que a criança chora e a mãe não escuta. Né? Aqui, se bater é pênalti. Se chegar nessa área vermelha aqui, a gente está num problema, segundo o Warren Buffett, segundo o indicador dele. Então, você vê que esse aqui não é uma linha de preço, é a linha do indicador. Tá? Ela foi subindo, passou para cima,
passou acima da linha de 100%. O que é 100%? Quer dizer que as ações da Bolsa valem mais do que toda a economia americana. Olha que maluquice. Então chegou aqui, teve a crise da Nasdaq. Aí o indicador, obviamente, os preços caíram muito, né? Mas depois o indicador recuperou de novo, passou novamente a linha de 100%, entrou na zona do agrião e teve aqui de novo outra crise, a crise do subprime. Aí, como vocês sabem, né, também os preços começaram a se valorizar e agora bastante com essa emissão cada vez maior de moeda. Olha onde estamos hoje. O que vai acontecer? Nunca teve tão alto, né? O indicador Buffett nunca esteve num patamar tão alto. Ah, Vicente, mas você fez uma carteira de dólar. Mas tem, mesmo nesse nível aqui, tem ações baratas nos Estados Unidos. Lembra que a gente tem 5 mil ações, tá lá. São 5 mil ações. Então, eu estou falando da Bolsa em geral. Da Bolsa em geral. Ações, foi errado aqui. Da Bolsa em geral, mas tem ações baratas. Mas, no geral, o índice está muito alto. Então, você tem que olhar isso aqui e pensar o seguinte, a qualquer momento pode ter uma nova correção. Então, como eu falei, são indicadores que nos ajudam a antever e nos preparar para uma crise. Esse indicador também funciona bastante, indicador preço-lucro histórico. É um indicador de preço-lucro, né, da Bolsa de Valores. A gente sabe que preço, né, a cotação do papel da ação, ela acompanha o lucro da empresa. Né? Se você tem uma empresa com lucros crescendo, você vai ter um preço também crescente. Isso geralmente acontece. Né? Mas, às vezes, no curto prazo, você tem algumas assimetrias. Mas, no longo prazo, a tendência do preço e lucro andarem juntos. Isso para uma ação, para uma empresa. Mas você pode também fazer o preço-lucro histórico da Bolsa toda. É só você fazer uma média ponderada das empresas que participam da Bolsa. Então, o indicador preço-lucro histórico tem como base o fato de o preço e lucro tendem a andar juntos. Tá? Anote isso aí. Preço e lucro tendem a andar juntos. Uma relação PL muito alta significa que o P, que é a parte de cima, né, está muito alto em relação ao lucro. Ou seja, existe uma distorção e o preço está alto demais. O mesmo vale para o contrário. Se o preço está muito baixo, a relação PL vai ficar mais baixa. Está aqui, ó. Uma relação PL muito baixa significa que o preço está muito baixo em relação ao lucro, ou seja, existe uma distorção e o preço está baixo demais, ou seja, está barato, né? Barato. Então, olha só que legal, esse aqui é o indicador preço-lucro histórico da Bolsa Americana. Por que você só está usando a Bolsa Americana, Vicente? Lá você consegue fazer essas séries históricas muito longas, né? Ó, aqui é de 1881 até 2021. Então, você consegue fazer essas séries históricas muito longas, isso é muito legal. Então, você olhar aqui, o preço é o gráfico, né, do preço-lucro histórico. Você olhar esses pontos vermelhos aqui, também você vai chegar naqueles mesmos pontos que a gente viu lá. Crise de 29, olha como é que as coisas se repetem, né? Aqui, crise da Nasdaq, da internet, né? Internet. E aqui, hoje, meu amigo. Se você prestar atenção, hoje a gente está no mesmo nível lá da crise de 1929, em termos de preço-lucro histórico. E essa linha verde aqui, que eu estou mostrando para vocês agora, ó, linha verde, vai piscar aqui, ó, tá piscando, tá vendo? Ó, essa linha verde piscando aqui, ela é a média histórica, média. Então, preste atenção, né? Quem comprou aqui, talvez não esteja triste hoje. Quem comprou aqui, né? Quem comprou nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui, não deve estar muito triste hoje, deve estar feliz, porque viu as suas ações valorizarem muito, quem comprou nesse ponto. Ou seja, agora, nesses pontos aqui, você tem que ter mais cautela, mais cuidado. Tem que ter mais cautela, tem que saber muito bem onde está pisando. Entendeu? Então, hoje, a gente está no indicador de preço-lucro histórico muito acima da média, né, que é essa média aqui de... Ó, vamos ver quanto que é a média, mais ou menos um PL de 17. Então, PL histórico, 17. E hoje a gente está na faixa aqui dos 33. Então, o PL bastante alto, bastante alto.